Amém. Você pode levantar suas mãos para Ele nessa manhã. Ele está aqui, querido. Pai. Tu és bem-vindo. És bem-vindo. Tu és bem-vindo nessa manhã. Fica aqui conosco, Pai. Ministra sobre nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Presença maravilhosa. Diga comigo, juntos por um propósito. Marcos capítulo 3, verso 22. Marcos capítulo 3, verso 22. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Vai. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido. Não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Amém? Glória a Deus. Éder, dá uma olhada para mim. Está passando mal, seu Cleto? Não, seu Cleto? Está bem? O Éder, leve ele lá na minha sala. Vocês orar com ele. Vai lá, Daniel, com ele. Às vezes precisa ferir a pressão, dá uma olhadinha. Não? Tá bem? Amém? Amém, glória a Deus. Senhor, nós já amarramos, Deus, qualquer poder das trevas nessa manhã, qualquer poder do inimigo, Deus, contra as nossas vidas, contra a vida dos teus filhos. Senhor, os teus anjos já estão acampados aqui. E nós já amarramos, Pai, toda a força contrária, todo demônio, Pai, que veio para causar dano, para tirar a paz. Eu te amarro pelo sangue do Cordeiro agora. Pai, no nome de Jesus, Deus, eu já declaro esse ambiente tomado pela Tua presença, e toda interferência, e todo o poder das trevas, e todo o inimigo das nossas almas, eu te repreendo pelo sangue de Jesus. Eu te declaro agora, está amarrado, cancelado, anulado, em o nome de Jesus. Cai por terra todo o poder de Satanás, cai por terra agora. Você não vai interferir nessa manhã em nenhuma pessoa aqui, porque eu te amarro e denuncio você no mundo espiritual, em nome de Jesus. Os teus anjos estão aqui, o sangue de Jesus já está aqui sobre nós, e por isso nós amarramos todo o valente nessa manhã, todo o poder das trevas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E vamos lá para Gênesis capítulo 11, é o meu texto. Gênesis capítulo 11, verso de número 1. Gênesis capítulo 11, versículo de número 1.
Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Gênesis capítulo 11, verso 1. Abre sua Bíblia. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos serviam-lhes de pedra e betume, de argamassa. Disseram: Vinde e edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é, e todos têm o quê? A mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Então eu tenho falado sobre o poder da unidade. Eu tenho falado, né, desde do domingo passado, juntos por um propósito, sobre o poder que a unidade tem para as nossas vidas, não somente na questão da igreja, mas também na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, quando nós temos uma mesma linguagem, quando nós temos uma mesma visão. E eu ilustrei esse pensamento usando aqui a Torre de Babel, falando sobre, né, após o dilúvio, que os homens se juntaram, fizeram uma torre, e a ideia foi muito boa, mas o propósito foi errado. Eles tinham uma ideia muito boa sobre estar juntos, mas só que para algo que não agradou a Deus. Isso despertou Deus, que o próprio Senhor veio para ver o que estava acontecendo. Então eu falei sobre o poder da unidade, que Deus se move num ambiente de unidade. Amém? Eu falei vários textos aqui no domingo passado, e eu falei que como nós nos conduzimos no nosso relacionamento horizontal interfere no nosso relacionamento vertical. Amém? Como você se relaciona com pessoas pode interferir na sua vida com o Senhor. Assim no casamento, não é verdade? Quando nós não estamos bem um com o outro, interfere no espiritual. Então eu falei que quando tem uma pessoa que está com desacordo, seja no ambiente de trabalho, seja no casamento, seja na família, seja na igreja, isso causa danos. Então eu falei aqui que sobre alguns relacionamentos que nós temos, ou às vezes falta de perdão, ofensa e tantas outras coisas que podem nos atrapalhar, né, na nossa vida espiritual. Então a unidade, ela tem um poder muito grande para atrair a presença de Deus. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Então eu falei aqui, o primeiro tópico que eu usei aqui no domingo passado, foi quando temos a mesma linguagem, a mesma maneira de falar, seremos bem-sucedidos e prósperos em tudo que nós edificarmos. Amém? Deus aprova a unidade. Então Deus, ele é contra a divergência, contra a divisão. Então eu falei sobre divisão também. E agora eu vou continuar falando aqui um pouco. Olha só. Ele fala ali, né, no texto que eu li: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então essa era o desejo deles, né? Eles queriam que o seu nome fosse conhecido, eles queriam ser conhecidos. E em segundo lugar, continuando a minha ministração do domingo passado, o que nós estamos edificando? Tem agradado a Deus? Estamos construindo sobre a rocha? Será que aquilo que nós temos feito para Deus, será que aquilo que nós estamos fazendo, será que a obra que Deus colocou nas nossas mãos, isso tem agradado a Deus? Será que está sobre a rocha? A motivação do nosso coração está certa? Aquilo que nós estamos fazendo tem agradado o coração de Deus?
Por quê? Porque eles construíram, eles edificaram, sim ou não? Uma torre. Eles queriam ser o quê? Conhecido. Mas não era para a glória de Deus. Não era para que o nome do Senhor fosse conhecido. Não era para que o nome do Senhor fosse adorado. Não era para que o nome do Senhor fosse reverenciado. Mas eles queriam ser conhecidos. Amém? Eles queriam ser conhecidos. Então o que nós estamos fazendo para Deus, querido? Será que tem chamado a atenção de Deus para o bem ou para o mal? Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 12. Está um pouco de eco aí? Conseguiu? Amém. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, diga assim: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então o apóstolo Paulo, ele fala como que funciona essa edificação. Que tipo de obra que nós estamos construindo para Deus? Será que aquilo que, o fundamento, será que é ouro? Será que qual que é a motivação daquilo que eu estou fazendo para Deus? E ele continua no verso 13: manifesta se tornará a obra de cada um. Então a obra de cada um vai se manifestar, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então, queridas, as nossas obras serão conhecidas, e é o fogo que vai purificar. Então, se a motivação do nosso coração, se a gente está fazendo alguma coisa para Deus, mas a gente está querendo aparecer, o fogo vai queimar. É palha, é feno, é madeira. Então, aí ele continua, o apóstolo Paulo continua falando, ensinando: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse... Então, querido, às vezes muita gente não vai ter nenhum tipo de galardão, porque a motivação foi de forma errada. Ela fez para Deus para aparecer, não foi de coração. E olha só o 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o quê? Mas esse mesmo será salvo, porque a salvação não depende de obras, não é verdade? Todavia, como que através do fogo? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você sabe disso? Que você é santuário de Deus? Olha o verso 17: se alguém destruir o santuário de Deus, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, querido, nós precisamos entender que tipo de material que nós estamos construindo a nossa vida espiritual. Amém? Em terceiro lugar, o que estamos construindo chama a atenção de Deus? Diga assim: se for para o bem, Ele aprova. Se for para o mal, Ele destrói. Não foi assim que eles fizeram a torre? E o Senhor não destruiu? E Ele não confundiu as línguas? Por quê? Porque eles estavam fazendo algo para o mal. Se Deus percebe, querido, que nós estamos edificando alguma coisa que não é para o louvor dEle, para a glória dEle, Ele mesmo destrói. Não é o diabo. Estão entendendo? Olha só. Ali no texto de Gênesis capítulo 11, ele diz, o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm o quê? A mesma linguagem. E ele fala: isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Diga assim: para termos grandes conquistas, precisamos estar em unidade, mesma direção, mesma linguagem, mesma visão. Isso você aplica para tudo na sua vida. Não é só na igreja. Começa na sua casa. O cônjuge, o casal, ele tem que ter o quê? Ele tem que ser um, amém? Você casou, se tornou um, sim ou não? Então você tem que ter a mesma linguagem. Você tem que estar unido, na mesma direção. O casal tem que andar junto. Você tem uma empresa, querida, as pessoas dali têm que pensar como você.
Eles têm que ter a mesma linguagem, eles têm que estar na mesma unidade. Se você trabalha, você tem que estar ali, você está debaixo de uma cobertura, sim ou não? Você está na igreja, você tem que andar na mesma visão do seu pastor. Você tem que estar na mesma visão da sua igreja, ter a mesma linguagem de fé da sua igreja. Amém? Por quê? Porque, querido, se a igreja, se as pessoas andarem em unidade, nós podemos avançar o reino de Deus mais rápido. Você sabe por que o reino de Deus às vezes não avança de forma mais rápido? Porque às vezes tem pessoas de dentro das igrejas que estão trazendo divisão. Nós temos que ter cuidado com isso, porque nós temos que estar falando a mesma linguagem, nós temos que estar no mesmo, nós temos que estar em unidade, para que a glória de Deus se manifesta. Você viu que quando Jesus ia curar alguém, ele não levava muitas pessoas perto dele? Porque elas tinham que estar com o quê? Mesmo pensamento, a mesma linguagem. Sim ou não? Você lembra quando ele ia fazer um milagre? Então ele não levava, porque nós temos que estar no mesmo espírito. Nós temos que estar na mesma fé. Aquela pessoa que está em discordância ali, que está com o coração, querido, ele atrapalha a manifestação da glória de Deus. Quem está me entendendo isso até aqui? Olha só, então nós precisamos estar na mesma unidade. Números capítulo 12. Eu quero te mostrar um texto aqui. Números capítulo 12, verso de número 1. Quem que Deus levantou para tirar o povo do Egito? Quem que Deus deu autoridade? Sim ou não? Deus levantou um líder. E olha só. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Olha o que aconteceu aqui. Nós estamos falando de unidade. Nós estamos falando de estar com uma só linguagem, um só pensamento, uma só visão. Falaram Miriam e Arão por causa da mulher cuxita que tomara. Então Moisés escolheu uma mulher para casar. E Arão e Miriam se levantou contra. Não aceitou. Eles se levantaram contra a decisão de Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Olha o coração deles. Então uma coisa normal, não é verdade? Se a gente for parar para pensar nesse texto, poxa vida, olha, o cara escolheu uma mulher, então eles se levantaram contra a escolha de Moisés. Só que aí já interferiu também no lado espiritual, porque eles falaram assim: mas como que, porventura, Deus tem falado somente com Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor, diga assim, o Senhor ouviu. Querido, todas as vezes que você levanta contra uma autoridade que Deus constituiu, o Senhor está ouvindo. O Senhor ouviu. Olha o verso 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Verso 8. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles, e retirou-se. Verso 10. A nuvem afastou-se sobre a tenda, e eis que Miriam, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então, querido, quando unimos para falar mal contra uma autoridade, atraímos juízo de Deus.
Mas quando unimos para edificar juntos a obra de Deus, querido, atraímos a presença de Deus e seremos bem-sucedidos. Então, meu irmão, nós precisamos unir, para trazer a glória de Deus. Nós precisamos unir não para fazer discórdia, não para trazer confusão, mas para atrair a presença de Deus sobre as nossas vidas, amém? Olha só, olha o poder que a unidade tem. Atos capítulo 2, verso 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E se todo mundo fizesse isso, não é verdade? E cada alma viu o quê? Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Olha o 44. Todos os que creram estavam o quê? E tinha tudo em comum. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam no templo, partia pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, dia a dia os que iam sendo salvos. Então, querido, a unidade, quando é de forma certa, ela atrai a presença de Deus. Amém? Ela atrai a presença de Deus. Então nós precisamos estar, diga assim, em sexto lugar, eu preciso estar com o mesmo propósito, o mesmo sentimento, a mesma paixão e na mesma direção. Nós temos que estar unidos juntos para a glória de Deus. Mas o que eu quero falar nessa manhã, isso aqui era só uma introdução, uma breve introdução do que eu quero falar. Vamos aí agora para 1 Coríntios, aqui que eu vou começar minha pregação dessa segunda parte. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 12. Diga assim comigo: unidade dos membros em um só corpo. Unidade dos membros em um só corpo. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, como sempre, brilhantemente, ele vai aqui usar de uma alegoria, que é o corpo, para trazer revelações incríveis sobre unidade para nós. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um, e tem o quê? Muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Verso 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 27, um pouquinho para frente aí, versículo 27. Ora, vós sois, vamos lá gente, meu Deus do céu, diga assim: eu sou corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amém? Você é uma pessoa única, mas você pertence ao corpo de Cristo. Você faz parte do corpo. Ele é o cabeça, sim ou não? Mas você faz parte desse corpo. Você é um membro desse corpo. Então, querido, você não tem como você agir de forma individual. Você faz parte, você está ligado ao corpo de Cristo, amém? Primeira coisa que eu quero abordar com você nessa manhã, fala assim: a importância da unidade dos membros de Cristo. Qual que é a importância da unidade dos membros de Cristo? Então eu vou falar um pouco para você algumas características dessa importância. Por que isso é tão importante? Primeira questão, fala assim: primeiro, é uma questão de sobrevivência.
Nenhum membro pode viver sem o corpo, pode? Se você amputar alguma parte do seu corpo, ele vai sobreviver? Se você amputar um dedo, se você amputar um pé, uma perna, se você tirar qualquer órgão do seu corpo e deixar ele lá, ele vai viver? Então é uma questão de sobrevivência, sim ou não? O membro não consegue viver sem o corpo. Primeira coisa que você tem que aprender nessa manhã. O membro não consegue viver sem o corpo, porque senão ele vai morrer. Estão entendendo isso? Glória a Deus. Então, nenhum membro, querido, pode sobreviver se não estiver ligado ao corpo. E o corpo também não sobrevive se não estiver ligado à cabeça. Quem que é o cabeça? Cristo. Aleluia. Então, o membro depende do quê? Do corpo. E o corpo depende de quem? De Cristo. Amém? Ficou claro? O membro depende do corpo e o corpo depende de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. Se o corpo e os membros funcionam, o corpo funciona, sim ou não? Se os membros não funcionam, o corpo não funciona e morre. Não é assim que acontece? Então um precisa do outro, sim ou não? Em segundo lugar, então a importância, é uma questão de sobrevivência. Em segundo lugar, você precisa entender o reconhecimento da dependência. Fala assim, eu preciso reconhecer, eu preciso entender o reconhecimento da dependência. Porque um membro, fala assim, depende do outro. Sim ou não? Um membro depende do outro. 1 Coríntios capítulo 12, verso 21. Então nós precisamos entender o reconhecimento da dependência. Não pode os olhos dizer à mão, não preciso de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Verso 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, um depende do outro, sim ou não? Um precisa do outro. Meu irmão, todos que estão aqui são importantes para Jesus. E eu preciso de você. Você precisa desse irmão que está perto de você. Nós não podemos andar independente. Um precisa do outro. E cada um de nós somos um ser diferente um dos outros. Por quê, querido? Porque para nós nos completarmos. Amém? Então olha para esse irmão do seu lado e reconhece. Fala assim, eu preciso muito de você. Aleluia. Nós precisamos um dos outros. Ah, pastor, agora eu não preciso mais de ninguém, eu vou andar. Querido, se você sair do corpo, você morre. Se você sair do corpo, você vai morrer. Tem uma onda agora, diabólica, das pessoas falando que não precisa mais da igreja, que não precisa mais congregar, que não precisa mais de pastor. Querido, se você sair do corpo, você vai morrer. Ah, agora eu faço parte da igreja online, não preciso mais de pastor, não preciso mais de congregar. Eu estou na igreja online, querida, é bíblico. Você tem que congregar. Você precisa entender o reconhecimento da dependência. Em terceiro lugar, reconhecimento de importância. Isso não tem a ver com soberba, querido. É questão de responsabilidade. Você é importante no corpo de Cristo. Diga assim, eu sou importante no corpo de Cristo. Isso não é soberba. Porque, querido, você é importante. Tem como eu falar que um dedo não é importante para o corpo? Se tirar, querido, vai acabar seu equilíbrio. Tira um dedinho aí do seu pé para você ver. Tira uma unha sua, se não vai fazer falta. Então tem uma importância. Você pode dizer, levanta a sua mão e fala assim, eu sou importante para o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 22. 1 Coríntios capítulo 12, verso 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são 23.
E os que não parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Verso 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Amém? Então, querido, nós precisamos reconhecer a importância. O coração é importante? O seu nariz é importante? O cabelo é importante? A unha é importante? Então, querido, tudo é importante, amém? E você é importante na obra de Deus. E você é importante dentro do corpo de Cristo. Todos têm a sua importância. Quem está entendendo isso, diga amém. Em quarto lugar, nós estamos falando aqui a importância da unidade dos membros de corpo. Em quarto lugar, fala assim, reconhecimento da função. Todos têm importância. Amém? Não existe, querido, nenhum membro que não tem uma função. O coração tem uma função, o fígado tem uma função, os rins têm uma função. Então tudo que tem no nosso corpo tem uma função. E você também, dentro do corpo de Cristo, você tem uma função. Amém? Você tem um propósito. Você não está aqui por acaso. Você tem um propósito de vida. Olha só, em 1 Coríntios 12, 17. 1 Coríntios 12, 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, o Paulo está mostrando aqui que, imagina, querido, você não precisa querer ser igual a alguém. Você foi feito dessa forma porque Deus fez você desse jeito. Você tem uma função. Então você não precisa ficar preocupado com isso. Imagina se todo mundo, Paulo falando assim, imagina se todo mundo fosse olho. Não precisa dos outros membros? Então nós precisamos um dos outros, amém? Em quinto lugar, reconhecimento da função de outros. Você precisa reconhecer que a função do outro é importante. Sim ou não? Eu preciso reconhecer que a função que outra pessoa está fazendo é importante. Olha só, 1 Coríntios 12, 21. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos, nem da cabeça aos pés, não precisamos de vós. Porque nós precisamos reconhecer que a função dos outros é importante para que o corpo esteja bem ajustado. Quem está entendendo isso, diga amém. Em sexto lugar, diga assim, reconhecimento da diversidade do corpo. Tem diversidade no corpo? Sim ou não? Então por isso que é importante, querido, cada pessoa dentro do corpo de Cristo. Um vai ser, cada pessoa vai ter um jeito de ser, sim ou não? Cada um vai ter um jeito e todos são importantes para a obra de Deus, amém? 1 Coríntios capítulo 12, verso 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Verso 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Querido, há diversidade no corpo, mas todos são importantes, amém? Há diversidade, cada um vai ter um dom, cada um vai ter uma essência, cada um vai ter um jeito, e nós precisamos respeitar isso. É muito triste, querido, quando a gente vê algumas denominações dizendo que só eles que são certos, que só aquela forma de adorar que está certa, que só aquela forma de orar que está certa, que só aquela forma lá que está certa. Quem falou isso? Por isso que Deus deu essa diversidade. Você vai se adaptar em um lugar que Deus colocou você. Sim ou não?
Nós, querido, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que cada pessoa Deus fez de uma forma. Tem uns que vai adorar de forma diferente, sim ou não? Outros vão ser do outro jeito. Tem uns que vão orar de uma forma diferente, outros já vai ser de outra forma. Então nós precisamos entender isso, porque Deus fez dessa forma. Glória a Deus. Em sétimo lugar, diga assim: reconhecimento da cadeia de autoridade no corpo. Então nós precisamos reconhecer a cadeia de autoridade no corpo. Porque, olha só, 1 Coríntios capítulo 12, verso 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo. Como? Então, querido, é Deus que coloca aonde Ele quer. O coração ia falar para, não, me coloca aqui no peito aqui. Não, Deus dispôs ele aonde Ele quer. Os dedos, não é assim que eu quero, não. Querido, dentro do corpo, Deus coloca cada membro aonde Ele quer. Do jeito que Ele quer. Então, querido, Deus vai destacar alguns para ser autoridade. Mas não quer dizer que os outros não têm função, que não são importantes. Mas quem que coloca? Então, meu irmão, você não precisa querer ocupar um lugar que não é seu, porque Deus colocou você exatamente onde tem que ser colocado. E não fica frustrado por isso, porque quem coloca é Deus. Deus coloca os membros no corpo de Cristo como Ele quer. Olha só, 1 Coríntios 12, 28. Tem alguém entendendo aí? Olha só, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo e variedade de língua. A uns estabeleceu Deus na igreja. Quem que estabeleceu? Então, querido, não questiona. É Deus que fez dessa forma. É Deus que colocou cada membro no lugar certo. Amém, queridos? É Deus que colocou isso. É Deus que deu o seu dom. É Deus que colocou essa diversidade. Deus é maravilhoso, amém? Em oitavo lugar, fala assim: a única possibilidade de cumprir meu propósito, a única possibilidade de cumprir o meu propósito é no corpo. A única maneira de você cumprir o seu propósito é no corpo. Ah, não, eu agora vou andar independente do corpo. O que acontece? Morre. Ah, mas eu sou tão bom, mas eu sou tão espiritual, mas eu sou tão... que agora eu não preciso mais de ninguém. Morre. Quem está entendendo aí, diga amém. Então eu falei para vocês a importância da unidade dos membros no corpo de Cristo. Você entendeu a importância? Todos os membros são importantes? Cada um tem uma função? Amém? Você entendeu isso? Então vamos agora para a segunda parte. Fala assim: perigos para o corpo. Você sabia que tem perigo para o corpo? Então eu vou te falar agora alguns perigos que nós temos que prestar atenção. O que você precisa ter cuidado? Fala assim: em primeiro lugar, contaminação. Contaminação pode trazer prejuízo para o corpo, sim ou não? Quem aqui já comeu uma comida que não te fez bem, que estava estragada? A pastora Neila foi a primeira que levantou a mão. Chamou o Juca. Sim ou não?
Quando você come alguma comida estragada, aí o que você tem que fazer? O seu Cleiton, eu aposto que o Daniel faz um chá de boldo lá, não faz? Ô mãe, eu vou ter que tomar um chá de boldo. E a dona Dina, que é especialista, né, em fazer chá, já vai lá e já faz um monte de chá para o Daniel. Sim ou não? Se você comer alguma coisa estragada, vai fazer o quê? Vai trazer o quê? Contaminação, sim ou não? Vai trazer contaminação para o corpo. Então, querido, nós precisamos ter cuidado para não contaminar o corpo. Nós temos que ter cuidado, porque a contaminação, querido, ela atrapalha o crescimento do corpo. Fala assim, a contaminação, ela atrapalha o crescimento do corpo. Todo pecado, querido, toda prática de pecado é uma contaminação no corpo. Toda prática de pecado, ela vai contaminar o corpo. Ela vai adoecer o corpo, sim ou não? Então a prática do pecado, ela vai contaminar o corpo. Ele vai ficar enfermo, sim ou não? Querido, cuidado com a maledicência. Vai contaminar o corpo. Vai infectar os outros órgãos. E quem fica perto daquele órgão contaminado, ele começa agora a infectar, a trazer o quê? Dano para os outros órgãos também. Olha o perigo disso. E aquela parte que está contaminada, o que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a afetar os outros. Ela vai contaminando os outros. E o corpo fica o quê? Doente. Um corpo doente vai crescer? Aí que eu falo que muita gente se torna o quê? Contrário à obra de Deus. Porque ela está infectada e ela começa a infectar os outros órgãos. Ela começa a disseminar aquilo. E ela começa a atrapalhar agora o reino de Deus. E aquele órgão, querido, que está lá no corpo, se ele não for tratado, o que ele vai acontecer dentro do corpo? Ele vai morrer. E aí o que tem que fazer? Arrancar. É mais sério do que você imagina. Então qual que é o perigo para o corpo? Fala assim, contaminação. Segundo lugar, fala assim, divisão. A divisão gera coisas graves no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja, pelo contrário, cooperem os membros com igual em favor. Você precisa cooperar, querido, para que não haja divisão dentro do corpo. O que é esse cooperar? Não participe de divisão. Não se reúne para causar divisão no corpo de Cristo. Porque você está indo contra Deus. Você vai trazer dano para a sua vida. Nós precisamos cooperar com os membros. Se uma pessoa que ele se levanta contra, você é o primeiro que vai... Não, vou te corrigir. Está errado. Eu acho que aqui, meu irmão, nunca mais vai acontecer isso. Porque o que eu tenho pregado sobre isso, ensinado sobre isso. E eu tenho certeza que você não vai participar disso. Para a glória de Deus. O que traz perigo para o corpo? Fala assim, inutilidade. Fala assim, o inútil gera paralisia para alguma área do corpo. Se tiver alguma coisa inútil, querido, o que vai acontecer? Ele vai gerar o quê? Paralisia, sim ou não? Se algum órgão, querido, se você pegar e ficar, né, sem usar alguma parte do seu corpo, vai atrofiando, vai diminuindo, vai ficando inútil, sim ou não? Se você não se exercitar agora, os seus músculos param, sim ou não? Os nervos param. João capítulo 15, verso 16. Por isso que você tem que estar em movimento, sim ou não?
A pessoa que não se envolve com a obra de Deus, querida, ela vai paralisando. A pessoa que não congrega direito, que não participa de nada, que não faz nada, agorinha o que ele está? Inútil no corpo. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome Ele vos conceda. Amém? Então não foi você que escolheu, o Senhor te escolheu para que você seja útil, amém? Para que você produza muitos frutos. O que mais que traz perigo para o corpo? Eu falei da inutilidade. Em quarto lugar, fala assim, corpo estranho. A criança, o feto, ele fica onde? Ele não fica numa bolsa? Por que ele fica numa bolsa? Porque senão seu organismo ele vai identificar um corpo estranho, sim ou não? E se ele não estiver dentro daquela cápsula, o corpo vai fazer o que com ele? Expulsar. Então, querido, não deixa nenhum corpo estranho estar dentro da sua vida espiritual. Não deixa, porque senão, querido, vai ser expelido. Porque você precisa identificar aquilo que está atrapalhando o seu crescimento. Você precisa identificar aquilo que está adoecendo a sua vida. Você precisa identificar aquilo que está sendo um corpo estranho na sua vida. O que será que é esse corpo estranho na sua vida? Então você tem que identificar isso, amém? Então nós falamos aqui, até agora você está entendendo? Eu falei a importância da unidade nos membros de Cristo, né? Falei sobre a importância, a função. Eu falei o que pode adoecer, sim ou não? O que pode adoecer? Os perigos para o corpo. Agora em terceiro lugar, fala assim, o que é importante para o corpo? Fala assim, primeiro, a alimentação. A alimentação é importante para o corpo? Sim ou não? Se você ficar sem comer, vai morrer, sim ou não? João capítulo 6, verso 35. Declarou-lhes, pois Jesus, eu, o pão da vida. O que vem a mim jamais? O que crê em mim jamais? Então, querido, para o seu corpo ser saudável, você precisa comer coisa saudável, sim ou não? Você tem que se alimentar de forma saudável. Assim também a sua vida espiritual. O que você está alimentando, querido, vai te tornar uma pessoa saudável ou não? Uma pessoa doente ou não? Então você tem aí o melhor alimento de todos, que é Jesus. Lá em Salmo 119, verso 105, fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se alimenta da palavra. Lá no Salmo 119, verso 133, diz assim, firma os meus passos na tua palavra, e não me domine a iniquidade alguma. Amém? Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, queridos, você precisa se alimentar de coisas saudáveis, da palavra de Deus, de Jesus, para que o inimigo não venha roubar a bênção, para que o seu corpo não venha ficar enfermo, para que você não venha ficar doente espiritualmente. Então o que é importante para o corpo? Fala assim, alimentação. Em segundo lugar, fala assim, limpeza. Dá uma olhada nesse irmão e dá uma cheirada nele e vê se ele tomou banho. Limpeza. Limpeza fala assim, santificação. Efésios 5, 26. Efésios 5, 26. Para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem. Quem que vai te purificar, querido? Quem que vai te manter santo? Jesus e a palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém
santa e sem defeito. Então você precisa de limpeza. Em terceiro lugar, em terceiro lugar, fala assim, proteção. Você precisa a externa é Deus que dá, sim ou não? Mas a interna, querido, você precisa vigiar as motivações do seu coração, as intenções da sua mente, do seu coração. Você tem que vigiar. Você tem que proteger os membros do seu corpo, a sua vida. Você tem que se proteger contra as coisas erradas. Proteger seus ouvidos, proteger seus olhos, proteger os seus sentimentos. Você tem que proteger. Então tem coisa, querido, que é desnecessária. Hoje em dia eu aprendi tanto essas coisas, querido. Vai falar um negócio, não quero ouvir não. Me protegendo a minha mente, protegendo o meu coração. Amém? O que mais é importante, querido? O que mais é importante para o corpo? Fala assim, movimento. Porque se você ficar parado, você atrofia. Então participa de tudo, né? Participa dos cultos de celebração, participa do culto do renovo, participa da oração no monte, participa, querido, de tudo. Participa da célula, fica em movimento. Fica em movimento, porque se você ficar parado, você vai atrofiar. Sim ou não? Em penúltimo lugar, fala assim, crescimento. O crescimento provoca, querido, estabilidade, sustentabilidade e amadurecimento. Amém? Então olha só, o que é importante para o corpo? Ele tem que crescer, sim ou não? É importante ele crescer? Você precisa crescer também, querido. Você precisa crescer em estabilidade, sustentabilidade e amadurecimento. Crescimento é um ato contínuo. Você vai crescendo. Você vê uma criança, né? Estou vendo o Gabriel, né? Já está calçando o meu número, né? Meu Deus, com 13 anos. Então, porque está em crescimento. Amém? Você não pode parar de crescer espiritualmente em todas as áreas da sua vida. Nós não podemos parar. Isso vai ser até a volta de Jesus. Eu não posso me conformar com o estágio que eu estou vivendo. Diga assim, eu não posso me conformar. Se você se conformar, querido, não vai ter mudança. Você tem que estar em constante crescimento, para a glória de Deus. Olha só. Conclusão, não se esqueça, fala assim, a igreja é de Jesus. Eu não sou dono da igreja. Nenhum pastor é dono de igreja. A igreja tem um dono. E ele é o cabeça. Amém? Ninguém é dono de nada. Ele é o dono de tudo. Fala assim, sozinho, isolado, não existe vida cristã. Não existe vida fora do corpo. Amém? Não existe vida fora do corpo. Em terceiro lugar e último, fala assim, gere bem-estar na igreja. Você tem que ser uma pessoa que tem que gerar o bem-estar onde você estiver. Você não pode gerar confusão, briga, fofoca. Você tem que ser uma pessoa que tem que gerar o bem-estar. Aonde há maledicência, você vai trazer a bênção. Aonde há confusão, você vai ser um pacificador. Aonde tem fofoca, você vai acabar com isso. Porque você gera bem-estar. Deixa a vida dos outros, cuida da sua. E você vai ser feliz. Amém? Você vai ser feliz. Amém? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Você pode ficar de pé?